O Banco Central acabou de anunciar que mantém os juros em 13,75%, apesar da pressão do governo. O presidente Lula deveria, na opinião de vocês, manter a estratégia que combina pressão sobre o Banco Central com a oferta de uma política fiscal demarcada pela contração de gastos e investimentos públicos para zerar o déficit primário, ou chegou a hora de uma outra estratégia para resolver este problema? Com a palavra, Juliane Furno. Olá, boa noite, Breno, Joana, boa noite, Dudu, a todo mundo que está nos assistindo. Bom, nada muito surpreendente, embora sempre houvesse a possibilidade do cupom ainda trucar e aumentar a taxa básica de juros, especialmente levando em consideração os riscos bancários internacionais, mas acho que nada muito surpreendente ele não ceder à pressão das ruas e à pressão política que tem feito, infelizmente, muito solitariamente o presidente Lula. Eu acho que a pressão deve seguir, deve ser potencializada, e acho que o Lula deveria convocar esforços no PT, embora a presidenta Gleisi já tenha vocalizado um pouco esse papel, mas também angariar esforços no próprio governo. Eu acho que mais ministros, mais autoridades deveriam encampar essa batalha para que o Lula não seja uma voz solitária na defesa da necessidade de rever a política monetária extremamente contracionista e anti-crescimento que tem se consolidado no Brasil. Eu acho que ele está bem amparado, né, nos fundamentos econômicos, também em autoridades de peso em termos internacionais. É bom lembrar que ontem, antes de ontem, foi feito um seminário no BNDES sobre estratégias de desenvolvimento, e desde Prêmio Nobel até outros economistas renomados foram duros na crítica, inclusive na surpresa de como é possível um país ter uma taxa de juros nominal e real tão elevada como tem no Brasil, mas acho que não só a pressão política basta. Eu acho que algumas estratégias precisam ser levadas adiante. Uma, eu citaria a política fiscal. Eu acho que acreditar que conter as contas públicas ou apresentar um arcabouço fiscal com credibilidade para o mercado é suficiente ou necessário ou preferível para fazer cair a taxa de juros é partir de um diagnóstico equivocado e aceder a uma pressão do mercado que é inadmissível, né? Quem governa o país é a esquerda, é o PT, e eu acho que não é possível que se ceda a essa chantagem. Eu acho que a política fiscal tem que redobrar sua aposta, até porque em períodos de crise como essa, embora seja muito necessário que a taxa de juros caia para se retomar os investimentos, sobretudo via política fiscal que vai se destravar a possível recessão no Brasil. Então, a política fiscal tem um peso mais importante que a política monetária, na minha avaliação. Então, os gastos públicos, eles precisam ser potencializados nesse período. Então, ao contrário, me parece, da estratégia de perseguir a todo custo o equilíbrio fiscal já para o ano de 2023, a política fiscal deveria perseguir a retomada das políticas sociais, o combate à fome, e acho que, por fim, o Lula deveria dar uma resposta a esse episódio, que deveria ser, então, pautar no Conselho Monetário Nacional a revisão e ampliação, alteração da meta de inflação já para a próxima reunião, tentando desbastar um desses argumentos e demonstrar força política. E enquadrar os seus ministros, especialmente Simone Tebet, que é um ministro submetido ao governo federal, que vote e altere a meta da inflação, ampliando o espaço de manobra para que o Banco Central, então, ceda e comece a corrigir a taxa de juros exorbitante que ele tem mantido no país. Joana Salem, com a palavra. Boa noite, Breno. Boa noite, Ju. Boa noite, Dudu. Boa noite a todos que estão nos escutando. Bom, como a Ju disse, não foi exatamente surpreendente. Eu queria só lembrar que hoje é um dia que tem sido chamado, na última semana, de super quarta, porque hoje também foi divulgada a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, hoje tinha a reunião do Copom e tinha a reunião do Fed, o anúncio do Fed, e o Fed aumentou a taxa de juros para 5%, se não me engano, né?
Então, aquilo que a gente debateu no último outubro de quarta passada, em que a gente discutiu a crise, que tinha um elemento sistêmico relacionado com a alta de juros nos Estados Unidos, se mantém aí. A crise de crédito nos Estados Unidos, que tem um elemento, um componente indireto no que a gente vai debater aqui, né? Um dos elementos sistêmicos dessa crise foi reiterado pelo governo, que é a taxa de juros aumentada do Fed, né? Bom, mais uma vez, o que a gente tem é uma situação escancaradamente de disputa política ideológica, né? Quanto mais se tenta maquiar esse debate em torno de tecnicalidades ou em torno de algum tipo de justificativa técnica para o aumento dos juros, cada vez mais se desmascara no debate público que esse é um tema que está sendo ideologicamente sustentado pelo Roberto Campos Neto e por aqueles que compõem o seu campo político, que no limite, o Roberto Campos Neto, em última instância, ele está sendo um representante do Paulo Guedes, né? É isso que ele representa. Ele é como se fosse o Paulo Guedes boicotando ou sabotando internamente o governo Lula, né? Então, esse debate é um teste de poder do Lula. Acho que no começo de janeiro, a gente ficou muito tenso em relação ao teste de poder que o Lula ia passar em relação às Forças Armadas, e é um pouco análogo, só que em relação à política econômica, à política monetária e à independência do Banco Central, né? Qual é o poder real? A gente sabe muito bem que a esquerda muitas vezes ganha a eleição, mas não leva. E é isso que a gente está debatendo agora. A esquerda levou a eleição ou não, né? Qual é o papel dos elementos de centro e centro-direita dentro do governo e como essa queda de braço vai se seguir? Um dos critérios para a gente entender o que poderia conduzir o governo Lula ao sucesso na sua política de redução dos juros tem a ver com a mobilização popular. E aí eu queria fazer um comentário que a gente sempre faz, mas que nunca é ruim lembrar, que a gente tem uma situação de organização da classe trabalhadora muito precária no Brasil, né? Nos últimos 20 anos, né, se a gente for comparar a taxa de organização sindical brasileira dos últimos 20 anos, de quando Lula assumiu em 2003 para hoje, tem uma deterioração muito grande da capacidade de organização da classe trabalhadora. E eu falo isso porque, de novo, ontem teve um ato na Paulista, um pequeno ato das centrais. Eu passei por lá de novo, porque eu trabalho na Paulista, e fiquei com um misto de apoio, né? Fiquei feliz que aquilo estava acontecendo, porém é muito pequeno, é muito irrisório, a mobilização que se requer para essa queda de braço é muito maior, né? Então, como mobilizar a população em torno da abertura da política monetária para uma agenda que viabilize o aumento do gasto, né? E, por último, só um comentário final, é sobre o efeito social dessa medida, que não pode ser perdida de vista, né? A alta dos juros, ou juros excessivamente alto, num país que tem 78% de famílias endividadas e 70 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, 1/3 dos brasileiros estão inadimplentes. Um juros alto é totalmente devastador para a sociedade, né, como um todo. Eduardo Costa Pinto com a palavra. Breno, estava aqui matutando, e primeiro boa noite, Breno, a Juliane e a Joana. Assim, eu estava pensando aqui nessa resposta o quanto é necessário e qual a velocidade que vai ser feita, porque eu acho que vai ser feito, e vou explicar por quê. Mas a velocidade necessária são elas. Deixa eu tentar deixar isso claro. Nesse momento, qual o cenário que a gente tem macroeconômico na geração de emprego e renda? O mercado já tem uma estimativa agora, o Focus, 0,89 crescimento do PIB. O governo já colocou 1,6. Tá? Você tem um cenário de desaceleração econômica significativa, que já vinha acontecendo. O desemprego voltou a subir e a tendência é que continue aumentando. Nesse momento, pelo que a gente não tem ainda a regra fiscal pronta, mas pelo que está se falando, a regra fiscal estava cheia de gatilho. Primeiro, o que é o ponto importante, manter uma regra fiscal constitucional é uma jabuticaba. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, uma regra fiscal na Constituição. A PEC do teto dos gastos mostrou o tamanho da insanidade que é isso. Tá? E a gente tende a manter algumas regras fiscais. A gente não está preocupado em destravar crescimento, emprego e renda. A preocupação é
reduzir a dívida. E qual é o problema disso? No momento em que os componentes da demanda agregada estão no chão, consumo das famílias com juros altos encarece gigantescamente o crédito quando todo mundo já está endividado. Isso reduz a capacidade de consumo de bens duráveis. Né? O carro financiado vai para o espaço. Por outro lado, esse juros alto inviabiliza negócios de pequeno e médio. A gente está falando de uma taxa de juros de 13,3%. Para você ter um VPL, ou seja, valor presente líquido de qualquer negócio, tem que ser acima disso. Pequeno e médio negócio, com taxa de rentabilidade acima de 13%, muito difícil, muito difícil. Então, você mata pelo lado da demanda, você mata pelo lado da oferta do pequeno negócio, e qual é a saída para isso? Política fiscal, investimento público. O que o Ministério da Fazenda tinha que fazer é pensar, junto com a Casa Civil, grande programa de investimento público. Essa taxa de juros nesse nível, nem que você comece a reduzir na próxima do Copom de 0,25, só vai ter feito no meio do ano que vem. Esse ano já está perdido. Só que o pessoal não esqueceu o seguinte, né? O bolsonarismo não morreu. Os militares estão paradinhos, vão se mover. Mas o 8 de janeiro, que eu acho que a analogia que a Joana fez é boa, na verdade nós vamos ver muito maior o efeito do 8 de janeiro. O enfrentamento será contra a burguesia financeira e não financeira. As pessoas não entenderam isso ainda e acham que é possível negociar uma regra fiscal e aí o Campos Neto vai, no passe de mágica, reduzir a taxa de juros. Desculpa, a gente não está vivendo nesse mundo e os últimos 4 anos mostraram isso. Cheguei meio provocando, Breno, porque está difícil mesmo.